Curso online Histórias de uma Região. Representações do Nordeste brasileiro. Módulos Pensando o Nordeste na História e nas Artes. Seção 5. Do Baião ao Rap. As diferenças e semelhanças de se cantar o Nordeste. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Fanuel, sou graduando do curso de História da UVA, membro do Centro Acadêmico de História Carriza, secretário de Finanças. Eu pesquiso ensino de História, História e Cultura Afro-Brasileira e História do Trabalho. Nessa videoaula, pretendo junto com vocês fazer um passeio cronológico, a partir um pouco antes da metade do século XX, até a nossa contemporaneidade, para analisar compositores, cantores, os intérpretes que vão cantar essas músicas que vão dar uma imagem do Nordeste, principalmente acompanhando para ver o que os cantores, o que se canta hoje em dia, são os mesmos temas que se cantavam antigamente, quais são as diferenças e as semelhanças que nós vamos encontrar ao analisar de Luiz Gonzaga até os artistas da nossa época. Então, vamos começar? Bom, comecemos com uma pergunta. Quando vocês pensam em música nordestina, uma música dessa região Nordeste, principalmente você que não é dessa região, tem pessoas aqui de vários locais do Brasil, que tipo de música, que tipo de artista ou cantor lhe vem à mente quando você pensa sobre a música nordestina? Será que você pensa uma que é mais animada, que toca principalmente no mês de junho, todo ano? Então, a gente não poderia deixar aqui de começar esse vídeo sem falar dele, que para muitos é a imagem do próprio sertão, do homem nordestino, a própria imagem do Nordeste, que é Luiz Gonzaga, de nome de Luiz Gonzaga do Nascimento e por alguns chamado por Gonzagão. Luiz Gonzaga nasce numa cidade no interior de Pernambuco, pelo sertão pernambucano. A gente não vai fazer aqui a biografia toda dele, passo a passo, tem um pesquisador chamado Assis Ângelo, que inclusive escreve uma biografia sobre ele e diz que Luiz Gonzaga tem em torno de 19 biografias, ou seja, é muita produção sobre esse artista. Isso sem contar as produções acadêmicas. Enfim, Luiz Gonzaga vai iniciar a sua carreira profissional em 1940, no Rio de Janeiro. Ele se apresenta com a sua primeira música de autoria dele próprio, composição original, Vira e Mexe, que é uma música puramente apenas instrumental, apenas ele com a sanfona, e ele estoura no Rio de Janeiro com essa música e, enfim, começa a ir atrás de parceiros para compor mais músicas, porque ele se encontra nesse estilo. Na época, a Assis Ângelo vai dizer que no Rio de Janeiro, que predominava musicalmente era o chorinho, a valsa, o samba. Então, a música de Luiz Gonzaga era mais animada, então ele ficou bastante conhecido, Ele ficou bastante procurado, as pessoas precisavam um pouco dessa animação que Luiz Gonzaga tinha. Mas Luiz Gonzaga ele não inventa o baião já existia, esse ritmo já existia. Só que ao invés do pandeiro, a rabeca, a viola, ele trouxe a sanfona, ou acordeão, ou acordeon, é a mesma coisa, o triângulo e a zabumba, formando um trio. Só para citar aqui o quão grande é a obra musical desse artista, o pesquisador Wellington Mendes da Silva, ele escreve uma biografia sobre Luiz Gonzaga, citando sua produção musical, em torno de 1.617 músicas, sendo 625 sem regravações, 922 regravadas, um total de 266 discos,
sendo que 53 é apenas composição dele, 243 com parceiros e 329 ele apenas cantou, né, interpretou as músicas. Mas então, de onde vem um sucesso estrondoso, né, de Luiz Gonzaga, que é lembrado até hoje? Como disse, a música na época que Luiz Gonzaga iniciou ali, né, na metade do século passado, estava um pouco saturado já, né? Então ele trouxe essa coisa nova que hoje a gente até chama também, além de baião, o forró arrasta-pé, né, que é bem animado. E Luiz Gonzaga acaba ganhando, né, essa alcunha de o rei do baião, né? Luiz Gonzaga, nas suas composições, ele vai trazer alegria, vai trazer canções de amor, ele vai ser bem animado nas suas festas, principalmente até na sua primeira música, é uma música bem animada, de nome Vira e Mexe, né? É bem animada. Mas o que faz Luiz Gonzaga estar aqui e a gente iniciar com ele é o fato de que Luiz Gonzaga cantou muito o sertão que ele conhecia, a sua terra natal e as pessoas que viviam nela, né? E uma das suas músicas mais icônicas, né, é Asa Branca, que, enfim, acho que é cantado no Brasil inteiro. É uma composição dele, né, com Humberto Teixeira, onde ele vai cantar o sofrimento, né, daquela terra, da seca no sertão, o sofrimento das pessoas que precisavam sair da terra para encontrar algo melhor. Então, essa era uma característica que podemos encontrar em muitas músicas de Luiz Gonzaga, né? A questão da imigração, do povo nordestino ter que sair do seu lugar para encontrar uma coisa melhor. E aqui eu vou citar o trecho, né, de uma música chamada Pau de Arara. Aí eu vou ler um pedaço dela, onde ele diz: quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Né? E aqui ele vai mostrar, né, como o imigrante ele viajando no pau de arara, que é um carro, né, que tem uma parte atrás, onde cabe várias pessoas, enfim. E também a saudade da terra, né? Assim, não é o imigrante ele sai do seu local, mas ele sente muita saudade, apesar de tudo, do local onde ele nasceu, o local onde ele vive. E aí, trazendo mais uma música dele, né, chamada Riacho do Navio, eu peguei alguns trechos onde vai ficar bem explícito isso, né? Onde ele vai dizer: Riacho do Navio corre para o Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ou seja, até que ele fala o Riacho do Navio, né, que é uma localidade, né, da sua terra natal. E aí faz todo um percurso até chegar ao mar, chegar ao litoral, né, longe do sertão nordestino. E aí mais à frente ele vai cantar: ah, se eu fosse um peixe ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Pra ver o meu brejinho fazer umas caçadas, ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chocalho e acordar com a passarada, sem rádio e sem notícia da terra civilizada. Né? Aqui ele vai citar, né, as belezas, né, as coisas boas e a saudade que ele tem, né, do cantinho dele, do sertão. Né? São muitas as canções e cada uma delas traz um pedaço da imagem desse sertão, né, desse Nordeste e das pessoas que aqui vivem, né, naquela época dele, da vivência dele que ele tinha. Mas não é só as músicas que vão trazer, né, uma imagem do povo nordestino e do Nordeste, desse ambiente. É também a imagem do próprio Luiz Gonzaga, porque ele vai começar a se apresentar nos shows e nas capas dos seus LPs também, com uma roupa de couro, que é a roupa de vaqueiro, né? Vocês vão ver aí algumas capas dos álbuns de Luiz Gonzaga, onde ele está sempre com o chapéu e sempre com a roupa de vaqueiro, né? Porque era para mostrar que ele era nordestino, que ele era do Nordeste, como se essa fosse a imagem do Nordeste. E acredito que até hoje muita gente talvez ainda tenha um pouco, né? Quem não é daqui, essa imagem do Ceará ou do sertão, de que a gente anda com roupa de couro, né? Eu pessoalmente tive algumas experiências sobre isso.
Muitos estudiosos, né, eles vão marcar Luiz Gonzaga como um perpetuador dessa figura nordestina, da figura do Nordeste que ele trazia nas suas músicas, né? Um Nordeste por vezes sempre seco, sofrível, digno de dó. Mas aqui eu não vou entrar muito nessas discussões sobre né, se ele perpetuou ou não, enfim. O fato é que Luiz Gonzaga explodiu, né, cantando as músicas com essa temática, e muitos outros, né, que vão vir agora, que eu vou falar depois dele, também vão cantar um pouco essas temáticas sobre o Nordeste. Pois é, Luiz Gonzaga, né, ele se manteve ativo até bem próximo ao ano da sua morte, né? Ele morreu em 1989, né? Conta-se que ele se apresentou até em shows até 1988. E durante esse período de esse grande período de atividade dele, né, de 40 a 88, muitos vão vir, né? E eu quero citar dois aqui principalmente, que é Gilberto Gil e Caetano Veloso, né? Gilberto Gil, né, de Salvador, Bahia, e Caetano Veloso de Santo Amaro, também no estado da Bahia. Né? Ambos são artistas de grande renome, grandes produções culturais, né? De reconhecimento internacional, inclusive por terem feito parte do movimento, né, Tropicália, que vai revolucionar, né, a música da época, né, ali no final da década de 60, quando eles iniciam. Mas uma das minhas entrevistas, né, no material extra, eu converso com a professora, né, Valéria Alves, e ela vai falar muito bem sobre essa questão da Tropicália, os artistas nordestinos que fizeram parte desse movimento. Então, sobre a Tropicália, eu vou deixar mesmo, né, para vocês verem nessa parte com ela, porque ela é bem minuciosa, né, nessas questões, principalmente os nordestinos que vão participar, né, desse movimento Tropicália. Existem muitas questões sobre ele, mas deixaria... São tantas questões que eu acho que precisaria de um vídeo só para falar sobre a Tropicália também. Continuando, então, nos anos 70, né, especialmente, a gente vai ser muito rico, né, no nosso cenário musical e artístico, tanto no Ceará como para o Nordeste. A gente vai ter o início oficial, e eu digo oficial, depois eu vou explicar porquê, de dois movimentos. O movimento armorial, né, em Recife, principalmente onde ele vai nascer, e o pessoal do Ceará. Começando pelo Ceará, o que foi esse movimento pessoal do Ceará? Né? E eu uso um movimento até um pouco com aspas, porque, segundo os próprios artistas, né, que estavam ali encabeçaram esse movimento da música, né, Fagner, Belchior, Ednardo, é quase uma falácia que foi criada para poder exaltar os músicos cearenses e vender mais discos. Né? Na fala do próprio Fagner, né, numa entrevista, quando perguntado o que é o pessoal do Ceará, ele responde, abre aspas, essa história é morta para mim desde o começo. Quando gravaram um disco com esse nome, sempre fui contra. Não há necessidade. Cada um tem uma formação, pensa diferente dos outros. Isso é papo comercial que, em vez de fazer 3 álbuns, junta tudo num só. Fecha aspas. Ednardo, né, outro cantor, né, que fazia parte do movimento, em 2004, numa entrevista para o jornal O Povo, ele comenta essa fala do Fagner. Abre aspas. Eu vi muitas entrevistas do Fagner, onde ele dizia que o pessoal do Ceará, segundo ele falava, essa história é morta para mim. Parece que é um papo comercial. Nunca foi. Na realidade, quem cunhou a expressão pessoal do Ceará foram estudantes da Escola de Comunicação e Artes da USP. E o título pegou. Fecha aspas. Belchior, né, que também vai fazer parte, ele concorda com Fagner quando ele diz que esse movimento, por assim dizer, não tinha um grande objetivo, ou não era como se eles fossem totalmente unificados em realizar grandes coisas, né? Foram pessoas, né, cantores da época que já estavam ali juntos e surgiu a proposta de fazer um LP, enfim.
E Rodney Rogério, que também fez parte, né, ele concorda com Ednardo, quando ele diz que eles próprios não criaram esse nome, o pessoal do Ceará. Foi um nome que foi inventado, né, ali, e eles deixaram e foi ficando e ficou. Né? A realidade parece ser que o nome, o pessoal do Ceará, né, foi criado mesmo para promover os artistas cearenses que vinham ganhando destaque no cenário musical da época. Mas Belchior, diga-se de passagem, ele já inicia sua carreira em 65, né, e Fagner em 68. E mesmo antes deles, não é como se o pessoal do Ceará tivesse agora aparecendo pela primeira vez. Talvez alguns conheçam, outros não, o nome Alberto Nepomuceno, né, considerado o pai do nacionalismo na música erudita brasileira, né, que viveu entre 1864 e 1920. Né, ele é um grande renome e é cearense. Enfim, depois de ganhar um certo reconhecimento, Fagner, Belchior, Rodney, Rogério e Tete, né, foram convidados a gravar um disco, um LP, né, com o nome Pessoal do Ceará, Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem, que foi lançado em 1973, com a falta de Belchior e Fagner, que já tinham álbuns, né, solos para gravar, então eles não participaram desse LP. E como dito mesmo por eles, né, cada um vai ter a sua característica, o seu tipo de composição, né, e, enfim, suas próprias maneiras de cantar. Mas algo que vale destacar na música deles, né, que ganha notoriedade, um diferencial que estava do que vinha sendo ouvido até então, né, é a relação amorosa, né, com o artista e o seu lugar de origem. Ednardo é um deles que mais vai se destacar, né, sobre isso. E exemplo da canção dele, Terral, né, de 1973, onde um dos trechos ele vai cantar: eu venho das dunas brancas, onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados por onde a vida alcançar. Eu tenho mãos que aperreia, eu tenho sol e areia. Sou da América, sul da América, sofre América. Eu sou a nata do lixo, eu sou o luxo da aldeia. Eu sou do Ceará. Então, é perceptível aqui como ele, né, fala sobre o local de origem e como ele tem esse carinho com o local de origem, como ele demonstra ao retratar, né, a sua terra. Também tem a música Mucuripe, né, composição de Fagner e Belchior, do mesmo ano de 73, onde eles vão cantar: as veias do Mucuripe vão sair para pescar, vou levar minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. Mucuripe, né, para quem não conhece, é um bairro, né, em Fortaleza, que fica à beira-mar, né? Então, assim, é a terra natal, né, principalmente de Fagner. Fagner é de Oroz, mas, enfim, eles têm muita vivência na capital de Fortaleza, e aí tem esse carinho da terra, né, onde ele e Belchior vão escrever essa música, sendo que Belchior, para citar, né, é de Sobral, né, de onde nós aqui estamos fazendo esse curso. E também o impulso, né, de migrar, né? Luiz Gonzaga já cantava, e aí também vai vir algumas das canções, né, desses artistas, agora do pessoal do Ceará, sobre esse impulso, né, o amor que eles têm do local de origem deles, da terra natal, não garante que eles vão permanecer nela. E aí eu destaco a música Fotografia 3x4, composta e gravada por Belchior em 76, onde outros dois trechos que ele vai cantar no início. Eu lembro muito bem do dia que eu cheguei, jovem que desce do norte para a cidade grande, os pés cansados e feridos de andar légua tirana, de lágrimas nos olhos de ler o Pessoa e de ver o verde da cana. E mais adiante na música ele diz: a minha história é talvez igual à tua, jovem que desceu do norte, que no sul viveu na rua, e ficou desnorteado, como é comum no seu tempo,
e que ficou desapontado, como é comum no seu tempo. Então aqui, né, Belchior ele vai trazer essa imagem já do nordestino, não no caminho de passagem, né, de saída da sua terra, mas já no local onde ele foi, né, que geralmente é o Sudeste naquela época, né, da década de 70, né, muitos nordestinos, né, vão para o Sul, Sudeste, enfim, conseguir uma vida melhor. E aí ele canta esse trecho, né, falando sobre as dificuldades que é você sair do Norte, Nordeste, e quando você chega na cidade, né, o que você encontra. Esses artistas, né, eles cantam o Ceará que eles amam, eles se destacam, né, cantando a saudade também, e eles vão para o Sudeste para ter um certo reconhecimento também nacional, até porque as grandes gravadoras por muito tempo vão se encontrar lá, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, mas eles também não deixam de cantar sobre, né, a seca que existe no local onde eles vivem. Fagner vai cantar na música Oroz 2, sendo que Oroz é a cidade de nascimento, né, de Fagner aqui no Ceará. E aí ele vai dizer num trecho: não é só falar de seca, não tem só seca no sertão. Quase acabava meu mundo, quando Oroz empanzinou. Se rebentasse, matava tudo que a gente plantou. Se não é seca, é enchente. Ai, ai, como os somos sofredor. E aqui ele vai trazer até um pequeno elemento mais novo, né, que é a questão que sim, chove no Nordeste. E às vezes chove muito, entendeu? E aí acontece isso, como ele vai dizer na música, que destrói plantações, né, acontece de destruir casas, pessoas que moram próximos a rios, enfim. É também uma das grandes, às vezes, tragédias que tem, né, no Ceará. Não é só a seca, né, também tem a grande quantidade de chuva. Então, esse movimento que nós vamos ver também agora falar há pouco, né, que foi falado agora, é um Nordeste cantado por eles que se torna um pouco mais bonito, mas não deixa as dificuldades de lado, que é a imigração e a seca, já cantada por Luiz Gonzaga. O nosso próximo movimento, né, de grande importância da década de 70, como eu já disse, é o movimento armorial. Creio que esse vocês já devam ter ouvido falar nele nos vídeos anteriores, então não tem muito por que me aprofundar muito, né? O movimento armorial, assim como o anterior, né, o pessoal do Ceará, ele é oficializado na década de 70, mas ele já vinha desde 1940, né, rastejando aos poucos e tal, se formando, até que ele chega à década de 70, né, e aí um concerto realizado na igreja de São Pedro dos Clérigos, em Recife, pela Orquestra Armorial da Câmara, ele é oficializado, e enquanto ocorria uma exposição de artes plásticas. Esse movimento ele tinha meio que um objetivo, né, de criar uma expressão nacionalista, ou seja, ele queria criar uma coisa que fosse a cara da cultura brasileira, algo divinamente, né, assim, apenas brasileiro. Apesar de que vai dizer seu idealizador, Ariano Suassuna, que no Nordeste é que ele via, né, a cultura no seu estado mais puro, né, a cultura onde ela estava mais bem preservada, onde poderia se dizer que era mais nacional. Em relação à música, e eu falo em relação à música porque esse movimento ele vai abranger N campos culturais, como tapeçaria, escrita, enfim, muitos campos. Mas na música eles vão fazer uma fusão, né, uma unificação entre a música erudita e as canções populares, né, cantadas no Nordeste, trazendo instrumentos como a rabeca, a viola sertaneja, né, o pífano, o violino, a flauta, a guitarra ibérica, né, e nesse movimento, talvez o principal grupo musical, né, que vai ter um pouco mais destaque, né, conhecido, é o Quinteto Armorial, né, composta pelos músicos Antônio José Madureira, Egildo Vieira do Nascimento, Antônio Nóbrega, Fernando Torres Barbosa, Eudício Eulálio Cabral, né, eles chegaram a gravar
4 LPs. Né? Talvez de todos que eu falei até agora, o movimento armorial, e do que eu vou falar também mais pra frente, o movimento armorial, ele seja aquele que talvez não seja tão conhecido musicalmente. Talvez em outras artes ele tenha um pouco mais de destaque. Né? Mas então, qual é a importância de nós falarmos dele aqui, de eu citar ele nesse vídeo? É justamente essa tentativa que eles têm de tentar criar, né, um movimento puramente brasileiro, né, envolvendo a música, com estilos e ideias que vão contra a aglomeração de culturas de países estrangeiros, de culturas de outros países. Né? Ele, principalmente, né, Ariano Suassuna e o movimento, eles têm críticas sobre os tropicalistas, sobre os novos baianos, né, que vão usar instrumentos, criações, vão ter influências musicais vindas de outros países. Né? Então, Suassuna dizia que o país, o Nordeste, né, também, já possuía uma cultura muito rica. Então, se nós temos uma cultura muito rica, não existe necessidade de misturarmos essa cultura com as coisas que vêm de fora. Né? É muito fácil, né, inclusive encontrar vídeos do Suassuna, né, em palestras, seminários, enfim, onde ele vai, né, criticar, fazer duras críticas a filmes dos Estados Unidos, de Hollywood, né, grandes produções hollywoodianas. Ele vai criticar bandas como Calypso, né, e ele vai também criticar muito uma banda, né, fazer muitos questionamentos a uma banda que eu vou falar do movimento da década de 90. Mas isso eu deixar segurar um pouquinho. E como eu disse, né, vai surgir principalmente em Recife, que também na década de 90 vai ter essa grande explosão desse movimento, né, que vai um pouco revolucionar a música nacional brasileira. Mas antes de chegar nessa parte, eu preciso citar aqui, né, para não deixar totalmente passar desapercebido também, a Massafeira e o Nordeste Já, que na minha visão mais que são eventos do que exatamente grandes movimentos, né, em comparação com os outros. Começando pela Massafeira, né, em março de 1979, no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, foi realizado o Festival Massafeira Livre, né, onde dezenas de artistas cearenses, não só com a música, né, também artes plásticas, literatura e cinema, eles vão apresentar, né, suas artes. E depois eles se organizaram, né, os músicos, e foram ao Rio de Janeiro gravar um álbum com 2 discos, né, de composições deles, né, principalmente que foram cantadas nesse teatro, né, nesse evento da Massafeira Livre. Sendo um caso interessante que a última música do primeiro disco, né, é uma gravação feita diretamente, é a única que é a gravação feita diretamente no Teatro José de Alencar, do Patativa do Assaré. Né? Ele vai recitar um poema lá e aí eles gravam e colocam como a última faixa do primeiro disco. E em 1985, né, houve uma grande enchente no Nordeste, né, muitas chuvas que deixaram centenas de pessoas desabrigadas. Então, em torno de 150 músicos, e não só no Nordeste, mas de todo o país, né, conhecidos naquela época, gravaram um LP com 2 músicas de criações coletivas para angariar fundos, né, para essas pessoas, né, ajudar essas famílias, chamando a atenção do governo e de toda a sociedade para unificar nessa causa. Como eu disse, eu citei mais esses 2 como um pouco de título de curiosidade, né, mesmo, porque eles são interessantes de serem investigados, né, e vocês podem procurar os álbuns, as músicas são muito boas, e eu realmente espero que talvez alguém já tenha alguma pesquisa sobre eles, que eu acho que existem muitas questões a se abordar. Se não, precisamos fazer né? Enfim, vamos continuar. Mangue Beat, né? Será que alguém, além dos nossos amigos, né, de Pernambuco, conhece essa palavra?
que obviamente não é qualquer palavra, né? Não significa qualquer coisa. Estamos aqui falando do possivelmente último grande movimento músico-social que aconteceu no Brasil. Na década de 90, com um estudo feito pela Universidade de Washington, a ONU declarou Recife como a 4ª pior cidade do mundo para se viver. E esse é considerado por muitos que pesquisam o Mangue Beat, né, como o maior influenciador para que aqueles jovens urbanos que viviam na cidade se movimentassem no cenário artístico daquela época, para se manifestar sobre as condições da cidade, né, transformar a própria cultura. Agora, se eles tinham noção de toda a transformação que eles iriam causar, eu creio que não. Foi mais uma resposta dos conflitos e das necessidades que eles tinham de expressar sobre aquele momento. Mas antes, ainda um pouco, segurando um pouco ainda de falar dele, eu queria só relembrar, né, que anteriormente eu falei sobre o movimento armorial, né, que foi oficializado na década de 70, que envolvia várias artes, incluindo a música, e o epicentro é Recife, que é o mesmo epicentro do Mangue Beat, né, onde o principal idealizador do armorial é o Ariano Suassuna. E ele tinha toda essa ideia de criar, né, e preservar uma identidade do cenário cultural nacional, né, de repelir tudo que vinha de fora. Na década de 80, a gente tem uma explosão do rock nacional, que vai acontecer principalmente no sul, sudeste, o centro-oeste, como Brasília, né? Bandas como Legião Urbana, Barão Vermelho, Titãs, enfim. Em 85 ocorre a redemocratização do país, né? E chegamos à década de 90, né? Com ainda um cenário musical que vivia muito concentrado, agora no sul, sudeste, e o nordeste, enfim, não se sabia tanto assim, porque mesmo sendo a década de 90, e para muitos que provavelmente têm mais ou menos a idade parecida com a minha, parece não tanto, mas a internet não estava tão bem consolidada, a globalização ainda estava se dando naquele momento, então não é que a informação não chegava tão rápido assim. Então estava tudo muito concentrado ali no sul e sudeste, né, o cenário musical, até que surgiu esse movimento, né, o Mangue Beat. Eis que jovens como Chico Sainz, Fred 04, Jorge do Peixe, Helder Aragão, eles surgem com o Manifesto Mangue Beat, Caranguejos com Cérebro. Angustiados pela cena que presenciavam na sua cidade, onde metade da população vivia nas favelas, em barracos, né, devido ao crescimento desordenado da cidade de Recife, que acabava afetando o mangue também. E o mangue ele é um bioma característico daquela região que tem grande importância para muitas famílias, e principalmente muitas famílias pobres, né, que vivem e dependem da pesca ali do caranguejo, né. E o nome caranguejo com cérebro, né, que eles vão formar é muito inspirado no romance de Josué de Castro, o livro Homens e Caranguejos. E um trecho, né, desse manifesto Mangue Beat, aparecendo na tela para vocês, ele só tem 2 páginas, é muito pequeno, mas eu vou ler só o trecho aqui, o primeiro parágrafo, para vocês verem. Emergência. Um choque rápido, ou o Recife morre, de infarto. Não é preciso ser médico para saber que a maneira mais simples de parar o coração de um sujeito é obstruir as suas veias. O modo mais rápido também de infartar e esvaziar uma de uma cidade como Recife é matar os seus rios e aterrar os seus estuários. O que fazer então para não afundar na depressão crônica que paralisa os cidadãos? Há como devolver ânimo? Deslobotomizar? Recarregar as baterias da cidade? Simples. Basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que ainda resta de fertilidade nas veias do Recife. Que ele vai escrever, né, como disse esses jovens, né, principalmente o Fred 04 com Chico Sainz, nesse manifesto, e lançar, né, a mídia, que agora os jovens eles estavam se movimentando no cenário musical da época para
fazer Recife se movimentar novamente, né? Fazer essa cidade ganhar forças novamente. E é aí que surge o movimento Mangue Beat, né? Que vai misturar o mangue, né, do local que eles vivem, o beat de batida, né, tradução literal do inglês. E esse movimento ele vai de total desencontro, por assim dizer, na visão do Suassuna, né, total desencontro com o que acreditava o Suassuna e o movimento armorial. Se o armorial rejeitava o que vinha de fora, do exterior, né, o Mangue Beat absorvia. A ideia de Chico Science, principalmente, é que Recife deveria estar conectado ao mundo e o mundo tem que estar conectado a Recife. Uma antena parabólica fincada na lama, né? Essa era uma das principais imagens do movimento Mangue Beat, né? Mostrando que mesmo na lama existe vida e a lama pode estar conectada com o mundo, né? Recebendo e transmitindo. As duas principais bandas que vão conduzir esse movimento é Chico Science e a Nação Zumbi e banda Mundo Livre S.A. Aqui eu vou falar mais da primeira banda, né, que eles vão ter um destaque musical, eu creio que na minha visão maior do que o Mundo Livre S.A. Então vamos falar dela. Chico Science já tinha uma experiência em outras duas bandas, né? Ele já vinha de um cenário musical onde ele já frequentara vários estilos diferentes, já conhecia muitas pessoas. Então, ele cresceu naquela cidade que é perto do mangue, né? E aí ele mexia muito com rock, hip hop, reggae, maracatu, capoeira, e ele vai levar toda essa mistura para a banda, né? Ele com a Nação Zumbi. Parece muito impossível, talvez, pensar que o rock e o maracatu possam estar juntos. A capoeira e o reggae, o hip hop, enfim. Mas Chico Science conseguiu fazer isso muito bem. E em suas letras ele sempre trazia suas percepções sobre a cidade e o mangue. Veja como na letra, banditismo por uma questão de classe. Ele vai dizer: hoje sobe o morro, ladeira, córrego, beco, favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje e acontecia no sertão, quando um bando de macaco perseguia Lampião. E o que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo coragem, dinheiro e bala. Em cada morro uma história diferente, que a polícia mata gente inocente. E quem era inocente hoje já virou bandido, para poder comer um pedaço de pão todo fudido. Então aqui ele vai denunciar essa violência policial que já existia nas favelas e é fora do eixo Rio-São Paulo, mostrando que, né, o Nordeste já tem uma história de violência policial e a música banditismo, por a questão de classe, ele vai mostrar como metade da população passando fome, vivendo em favela, então existiam pessoas que recorriam, né, a certos meios. Outra música onde ele vai criticar esse crescimento desordenado da cidade e essa estagnação social é na música A Cidade, onde ele vai cantar: o sol nasce e ilumina as pedras evoluídas, que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas, não importam se são ruins, nem importam se são boas. E a cidade se apresenta centro das ambições, para mendigos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. E ele repete esse refrão, né? Ou seja, é uma cidade que cada vez cresce mais desordenadamente e que oprime, né, as pessoas que vivem à margem daquela cidade, que vivem perto do mangue, né? E juntando exatamente o mangue, né, na música Rio, Pontes e Overdrives, vemos a fusão que ele faz entre o mangue, a cidade e o homem que transita entre esses dois cenários, né? Ele vai cantar, primeiro começando porque no rio tem pato comendo lama, né? E depois, mais à frente, Rio, Pontes e Overdrives, impressionantes esculturas de lama. Mangue, 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 mangue. E a lama come no mucambo. E no mucambo tem mulambo.
e o mulambo já voou, caiu lá no calçamento, bem no sol do meio-dia. O carro passou por cima e o mulambo ficou lá. Mulambo eu, mulambo tu. O mucambo aqui, que ele vai chamar, e que a lama, né, vai comer o mucambo, é o barraco. É a cidade, não, é a casa das pessoas que vivem no mangue, que vivem na lama, né, das favelas. E o mulambo, que ele chama, que o significado seria um pedaço de pano sujo, né, um farrapo, aqui ele vai ganhar a ideia de uma pessoa, né? O mulambo que sai da lama, onde ele mora no mucambo, que vive dentro da lama, e ele sai desse local, vai para a cidade, e lá cai ao meio-dia e o carro passa por cima, ou seja, ele sai de um local para tentar ir para a cidade e sofre, né? A banda Nação Zumbi, com o Chico Science, e eu digo com o Chico Science porque ele faleceu logo após o lançamento do segundo álbum, num acidente, mas a banda continua até hoje. Ele vai sempre trazer essa mistura de ritmos e as letras com algum significado social por trás. Essa talvez seja a primeira vez que vemos um Nordeste que não é seca. Aqui é um mangue. E não existe também um elemento do imigrante, já que eles cantam sobre a própria cidade. E se fosse falar de uma certa imigração, que eu acho que não existe, acho que tem termos até da geografia certa para se falar isso, que é quando o homem sai da favela, sai dessa lama e tem que ir à cidade, né? Além dos movimentos e músicos que antecederam, né, Chico Science vai trazer novamente o foco do cenário musical para o Nordeste. No documentário lançado em 2016, feito pela Globo Nordeste, a Globo News, ele traz um importante depoimento de vários produtores artísticos que vão dizer que Chico Science talvez seja um dos poucos artistas brasileiros que é mais conhecido internacionalmente do que nacionalmente. Isso me fez pensar. Ninguém questiona a banda ninguém questiona a fama de bandas como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, enfim. São bandas do epicentro musical, do cenário musical que a gente está acostumado a ver, que é o Sudeste, né? Então por que essa fama do Chico Science, né, vai ser mais internacional do que nacional? E eu digo que tem uma certa lógica nisso, e eu vou puxar para o meu lado pessoal, porque eu não conhecia Chico Science e Nação Zumbi, né? E eu sou aqui do Nordeste, do Ceará, enfim, Pernambuco não é tão longe, e eu não conhecia. Então por que Luiz Gonzaga é mais conhecido? Será que é pela longa carreira? Talvez. Ou será que a imagem do Nordeste seco e da imigração, né, desse sofrimento da imigração desse povo é mais interessante do que cantar, do que olhar para um cenário urbano do Nordeste, né? Onde tem logo ao lado da cidade um bioma com uma diversidade riquíssima, uma biodiversidade riquíssima, né? Acredito que cada um pode fazer a sua reflexão sobre isso. Vocês podem dizer se conheciam ou não a banda ou esse movimento e se fazia parte da vida de vocês até agora ouvir elas. Ou será que era só eu que não conhecia? Né? Essa parte eu deixo para vocês pensarem. E agora a gente chega na nossa contemporaneidade, né? Quem ainda canta o Nordeste hoje? Né? E de que forma, né? Aqui eu procurei destacar, né, um músico, né, que misturou o regionalismo do pessoal do Ceará com Luiz Gonzaga, né, só que agora cantando em rap, principalmente, né, chamado Rapadura Chique Chico, né, e uma banda que claramente mostra as suas influências, que vem do Chico Science e Nação Zumbi, né, a banda Baiana System. Rapadura Chique Chico, né, começa a sua carreira profissional em 2000, né, nos anos 2000, com alguns singles, né, mas ele só vai lançar seu primeiro álbum, de fato, em 2010, com o nome Fita Embolada do Engenho, Rapadura na Boca do Povo. Nesse primeiro álbum ele vai fazer uma mixtape, né, que chama de uma fita, né, com músicas de sua autoria, né, com trechinhos de músicas
pessoas que ele admira e tal, do Ceará, da região Nordeste, misturando baião, maracatu, forró, hip hop, entre outros, né? Mas principalmente o modo de cantar dele é o hip hop com rap, enfim. Agora, diferente daqueles que eu disse que ele vai se inspirar, né? Que é o Luiz Gonzaga e o pessoal do Ceará, nas músicas, as letras do Rapadura Chique Chico, ele vai trazer uma super exaltação da região nordestina e do povo nordestino, né? De toda essa cultura. A gente pode ver principalmente na música que eu separei, que é o Nordeste Me Veste, onde ele vai cantar: meto meu chapéu de palha, sigo pra batalha. Com força, agarro a enxada, se cravo em minhas mortalhas. Tive que correr mais que vocês para alcançar minha vez. Garra com nitidez, rigidez, me fez monstro camponês. Exerce influência, tendência em vivências, em crenças, destinos. Se assumam, são clandestinos, se negam, não nordestinos. Vergonha do que são, produção sem expressão própria. Se afastem da criação, morrerão porque são cópias. Não vejo cabra da peste, só carioca e paulista. Só fristeiro em Nordeste, não querem ser repentistas. Rejeitam xilografura, o cordel, que é literatura. Quem não tem cultura, jamais vai saber o que é rapadura. Então aqui vocês veem como ele vai exaltar o Nordeste, vai exaltar a cultura nordestina e faz duras críticas às pessoas que, né, como ele, que saem do Nordeste e vão para outras regiões e às vezes negam a sua região, né, a sua terra natal, negam a sua cultura. E aí ele vai, ao longo da letra, ele vai citar mais outras coisas, falando sobre a importância do povo nordestino nessas outras regiões também. Sempre super exaltando, né? E fica a minha dica também para vocês ouvirem, né, a música Meu Ceará, onde é uma música muito bonita que ele faz, uma música já do segundo álbum dele, que ele lançou em 2020, onde ele vai falar sobre cidades, artistas, vai fazer muitas referências a muitas músicas, inclusive que eu já citei aqui, de artistas que eu já falei aqui, né? Então, acho é uma música muito boa de se ouvir, tem muitas referências, acho que seja muito interessante que todos possam procurar. O nome da música é Meu Ceará. Agora a segunda banda, a banda Baiana System, né, surge profissionalmente em 2009, né? Atualmente eles já possuem 5 álbuns lançados, né, até o momento. Como eu disse, eles vão vir de uma linhagem pós-Chico Sainz. Muitos artistas vão se inspirar em Chico Sainz, né? Não só no Nordeste, mas em todo o Brasil, né? E aí a Baiana System é uma dessas bandas, né? Eles vão misturar muitos ritmos musicais, né, para construir algo regional, construir algo deles, né, algo próprio. E para falar sobre a realidade do local que eles vivem, que é a Bahia. Acho que pelo nome talvez eu não precisasse dizer, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito. E aqui eles vão misturar a guitarra baiana, né? Vão misturar o sound system jamaicano, e aí daí que vem o system do nome da banda, né? Baiana System, o system é desse sound system jamaicano. O samba reggae, o rap hop, o MPB, enfim, muitos estilos. E nessa mistura, né, eles vão ter letras que remetem ao cenário musical de Salvador, principalmente. Eles vão falar sobre, inclusive, outras coisas da cidade e o momento social também vivido no país, né, desde que eles iniciam a banda. E eu trago aqui para vocês me acompanharem, né, na música Sul-Americano, onde eles vão cantar: nas veias abertas da América Latina, tem fogo cruzado queimando nas esquinas. Um golpe de Estado ao som da carabina. Um fuzil. Se a justiça é cega, a gente pega quem fugiu. Vemos aqui que ele já amplia para além do Nordeste, né, a música. Ele vai trazer a América Latina como um todo. E é muito interessante a primeira frase que ele usa, né, nas veias abertas da América Latina, que para mim acho que não fica dúvidas, que é uma clara referência ao livro
As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, né? Um livro onde traz vários episódios de dominação, por vezes violento, né? Dominação europeia e estadunidense, né? Nos países da América Latina. Bom, chegamos ao final já, né, da nossa videoaula. Até aqui, o meu objetivo foi muito, como eu já falei também no início, né, mostrar mais cronologicamente, eu segui, né, uma cronologia, né, desses destaques musicais nordestinos, né, desde meados lá do século XX até o presente momento. Analisando rapidamente, né, o Nordeste que é cantado por essas pessoas. A gente percebe que os cantores eles vão se reinventar, né, os seus modos de cantar, nas suas letras, nos seus estilos musicais, né? E essa é uma característica muito importante, eu acredito, muito evidente do nosso povo, né? Tanto o brasileiro e o nordestino principalmente, que vai ter um histórico de povo que sofre com a seca, que sofre com, às vezes, enchentes também, como eu falei, de N questões, e vão para sempre buscando melhorar, vão sempre buscando um lugar melhor, uma coisa melhor para a vida, né? Então, apesar de tudo isso, eles não têm uma raiva, um ódio pela terra natal, né? Eles têm saudade. Vemos como o Luiz Gonzaga, né, ele canta esse Nordeste que é sofrido, né, mas ele sempre tem saudade desse local. O pessoal do Ceará também canta, né, um local de origem com mais carinho, talvez, do que Luiz Gonzaga, né? E sempre mantendo as dificuldades que eles também viam, que também era visto por Luiz Gonzaga. Chico Sainz vai nos mostrar outra parte do Nordeste, né? Uma parte que não tinha sido, pelo menos não tão bem, como eu posso dizer, bem ganhado à vista, né? Ganhado assim, grande mídia, né? Até aquele momento, que é um Nordeste que também tem um mangue, que é o Nordeste da cidade, né? Então Chico Sainz ele vai inventar essas outras formas de cantar, de tocar, de representar o Nordeste, até mesmo nas suas formas de vestir, os ecossistemas, né? E usando exemplos das raízes musicais, culturais, né? Para fazer uma conexão, né? Daquilo que é os outros estilos, né? Mas nunca perdendo a nossa conexão com a nossa terra, com o nosso jeito de falar, com o nosso jeito de viver. E o Rapadura, Chique Chico e a Baiana System, que foram as bandas que eu trouxe, né? Eles são frutos dessas misturas, né? Os dois grupos eles vão beber das fontes dos que antecederam, né? Para criar sua música e para criar formas de construir novas letras para falar um novo Nordeste, né? Baiana System, principalmente, eles têm grande, como eu posso dizer, ganham grande público nos carnavais, né? Hoje eles têm um bloco só deles em Salvador, um dia deles em Salvador. Então, é muito importante como eles bebem dessas fontes e respeitam, né, os que vieram antes deles também. E quando a gente pensa sobre o último grande movimento foi do Mangue Beat na década de 90, né? E então, cadê os grandes movimentos agora? Que é uma grande questão também. Cadê nada aconteceu, será? É claro que aconteceu, todos nós sabemos, e vem acontecendo. Então, cadê esse grande movimento unificado? Seja do Norte, o Nordeste, o Sudeste, enfim. E uma das coisas que me fez pensar muito, que eu trago a vocês, é que, tipo, há 100, há 50 anos atrás, a gente não tinha toda essa globalização, essa internet, essa facilidade de conteúdos que a gente acessa do mundo todo. Então, assim, não é que não tenha, não é que não esteja acontecendo, eu creio que está acontecendo. A minha própria cidade é uma cidade que a gente tem múltiplos tipos de produções culturais, então pode ser que esteja muito disperso. E é preciso que a gente faça, talvez, se conhecer, divulgar melhor, possivelmente. Se vai vir por um movimento ou não, ou se nunca vai vir, né, o que resta de nós talvez seja esperar. Creio que tenha sido muito perceptível, até ao longo da minha fala no vídeo, né, os espaços, os estados que eu citei principalmente, os artistas, né,
onde vão surgir os movimentos musicais. E acreditem, apesar de ter esse certo foco, assim, não foi totalmente proposital. Não, acho que nem foi proposital tanto assim. Eu fui pesquisando e fui esbarrando nesses movimentos, nesses músicos, né? Alguns já conhecia, outros não. Mas parece que tem um foco entre o Ceará, o Pernambuco e a Bahia. Mas isso não quer dizer que o Nordeste é só esses 3 estados e que só nesses 3 estados que existem produções musicais, culturais de grande importância. Né? Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe, Alagoas e a Paraíba também possuem. Agora, a maioria deles eu não pude encontrar movimentos consolidados ou artistas que tiveram carreiras que fossem acentuadamente, né, de representantes nordestinos, né, que cantassem mesmo assim, o Nordeste. É claro que a gente tem alguns, como Elba Ramalho, a gente tem o Zé Ramalho também, né, que inclusive tem grandes músicas, né, mas enfim. E se isso parecer uma falha, né, eu encaro como uma possibilidade. O conhecimento sobre história e a música, como ela molda, como ela mostra a imagem de um povo e leva essa imagem, né, para onde a música for, é algo que a gente ainda precisa estudar muito. A gente precisa, né, identificar nas canções, né, onde é que está sendo construído, né, cadê os pesquisadores que se debruçam sobre esse tema e se tem, cadê a divulgação. Eu convido a você a me contar. Não é exatamente uma atividade, né, mas eu quero muito que quem assista esse vídeo, seja de onde você for, me conte quem canta o local que você vive, a sua cidade, o estado ou região, né? Com qual música você se sente representado no local que você vive. Para encerrar, eu conversei com 2 professores, né, historiadores, que trabalham com história e música. Uma conversa rapidinha, né, sobre as pesquisas deles, sobre possibilidades de pesquisas, né, novas pesquisas, e estará no meu material complementar. Muito obrigado a todos e a todas que assistiram até aqui. Até mais.